Só dando uma avisinho antes de começar, eu vou estar usando em grande parte desse vídeo a gameplay do Maroron, por ser um detonado muito bem feito e com qualidade, ou seja, vai poder mostrar pra gente cada detalhe do jogo. E se por um milagre Maroron ver esse vídeo e não quiser que eu use o conteúdo dele, é só avisar que eu refaço o vídeo sem problemas. Fundação SCP. Uma organização secreta criada para conter e estudar criaturas, objetos e locais que fogem do nosso próprio conceito de realidade. As medidas de segurança são seguidas meticulosamente para que não haja quaisquer problemas para o mundo exterior ou para os funcionários. Porém, eles são imprevisíveis. Nunca se sabe quando aquelas coisas vão escapar. Nunca se sabe quando pode haver uma quebra de contenção. Classe D. Essa é a nomenclatura dada aos indivíduos que são usados como mão de obra barata para os experimentos da Fundação. Você, um classe D, acorda na sua cela. Você olha em volta e tudo que encontra é uma folha de papel, com instruções para classes D e a sua designação, sujeito D9341. Você após algum tempo consegue escutar alguns passos, seguidos de uma voz. Control, this is Agent Algren. I need a request to open up cell 311. A porta se abre e você é orientado a acompanhar dois guardas. Um deles informa que eles estão autorizados a atirar se você fizer alguma coisa idiota. Vocês andam por corredores enquanto os dois guardas conversam algumas besteiras. Então a gente escuta algumas pessoas embaixo do corredor falando que as portas de contenção do SCP-079 não estão funcionando. Mas o SCP-079 é só uma inteligência artificial presa em um computador. Então ninguém leva isso muito a sério, porque um computador não vai só levantar e sair andando. Até que você chega ao seu destino e o guarda te entrega uma folha, falando sobre o SCP-173, uma estátua que se mexe apenas quando não há ninguém olhando, quebrando o pescoço da pessoa que perder ela do campo de visão. Criatura essa que você se depara alguns segundos depois. Mas há algo errado. A porta de contenção parece dar um erro, e é a partir desse erro que o SCP escapa, e tudo instantaneamente vira o caos. Light Zone. Você agora é livre para andar por um local lotado de SCPs prontos para te matar a qualquer momento. Current Objective: Survive. Lembrando que o mapa é gerado aleatoriamente para cada pessoa e o que eu tô narrando aqui é só o ponto de vista da gameplay do Maroron. Andando um pouco é possível se deparar com duas portas que levam para alguns estantes, onde você pode encontrar o primeiro cartão que eu citei no meu vídeo de SCP, o cartão de acesso nível 1. E continuando para a porta da frente, algo estranho acontece. Você volta para o mesmo corredor de onde você veio. Essas portas são um loop infinito, que sempre te levam ao mesmo lugar. Você encontra mais duas portas, uma delas com um rastro de sangue. Porém, essas portas são trancadas com uma permissão nível 3, ou seja, você não pode abrir elas ainda. Andando mais adiante, você acha essa sala, chamada Light Testing Chamber 2B, onde você consegue encontrar um kit de primeiros socorros e um cartão nível 2, que vai te dar acesso a mais áreas na Light Zone, mas você não tá sozinho. E logo após você sair da sala, você ouve o barulho do vidro estourando atrás da porta. O SCP-173 tá logo atrás de você. Você pode andar o quanto quiser pela Light Zone, mas você nunca vai achar um cartão necessário para sair desse lugar, o cartão nível 3. Porém, explorando mais, você vai acabar se deparando com o SCP-914, uma máquina capaz de melhorar qualquer coisa, desde itens pequenos até seres. Isso é provado em alguns experimentos arquivados, que contam sobre um revólver que foi transformado em uma arma que atirava ondas gama de alta intensidade e desintegrava tudo no caminho. Mas aqui a gente não vai criar nenhuma arma destrutiva, e sim usar o nosso cartão nível 2 para conseguir um cartão nível 3, melhorando ele na máquina. Você continua explorando e sendo perseguido pelo SCP-173. Até que você acha um rádio, e melhorando ele na máquina você cria um rádio que não precisa de bateria, tornando o uso ilimitado basicamente. E ligando o rádio e indo até a frequência 5,
e logo após um tempo você consegue captar uma conversa de segurança. Sete, 8, 1, 6. É o código de uma sala que a gente vai acabar usando só mais lá pra frente. Voltando até a máquina e melhorando mais ainda o seu rádio, você consegue escutar alguns chiados em frequências estranhas. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 3. 1263, que também vai ser útil no futuro. Andando por aí, você encontra a sala do SCP-1123, um crânio que ao ser tocado nos revela uma memória, talvez de tempos mais antigos da fundação, memórias de quando o dono do crânio teve o seu filho. Você tem alucinações misturando a atualidade com o passado. Aqui é parecido com o começo do jogo. Então você finalmente volta para as salas que você não conseguia abrir antes, agora portando um cartão nível 3. E abrindo a primeira, a gente tem o SCP-427, um colar que cura o portador. Porém, ele não tá lá. Alguém já pegou. E esse deve ser aquele rastro de sangue. E também tem o SCP-714, um anel de jade que protege a sua mente e corpo do efeito de certos SCPs, porém que suga sua estamina ao usar. E com o tempo acaba sugando também a sua vida. Então o uso desse anel tem que ser extremamente regrado. Assim como o uso do colar. Se você usa muito o colar de cura, você acaba se fundindo ao colar. Na segunda porta a gente tem o SCP-860, uma chave azul que também vai ser usada mais pra frente. Além do SCP-1025, um livro de doenças, na qual sempre que você lê ele, você instantaneamente pega a doença que foi lida. Indo à frente, a área começa a ficar mais perigosa, e isso é simbolizado por grandes portões de Tesla que te eletrocutam se você não passar no timing certo. Com licença? E a primeira coisa que você encontra nessa nova área da Light Zone é o SCP-205. Dois holofotes que mostram uma história de sombras, mesmo não tendo nada para projetar essa sombra. Uma mulher se encontra com 3 demônios e eles simplesmente espancam ela até a morte. Indo pro outro lado, você consegue ouvir 2 pessoas conversando. E quando você acha que vai ter ajuda finalmente, aparece o SCP-173 e mata os 2 antes mesmo que você pudesse fazer algo. E isso se repete quando você encontra mais uma pessoa vindo em sua direção, quando do nada um homem cheio de manchas pretas simplesmente puxa o cara pra dentro do chão e logo após começa a te perseguir. Esse é o SCP-106, um corpo em decomposição que consegue abrir portais e viajar entre a nossa e a própria dimensão dele. E só tem um jeito de se livrar dele. Você tem que atrair ele com cuidado e fazer ele atravessar um portão de Tesla. Assim, ele vai desistir de você. Mas ele nunca vai estar realmente morto. Depois de um tempo você acaba achando um elevador que te leva para a área do SCP-939, um lagarto gigante e vermelho com dentes afiados igual espinhos. Eles imitam a voz humana para atrair suas presas e assim matá-las e devorá-las. Mas é nessa área que você consegue encontrar um óculos de visão noturna, um dos itens mais importantes para certas áreas do jogo. E você também vai encontrar uma mão decepada, e como qualquer pessoa normal, você vai pegar essa mão e levar com você. Mais pra frente você vai acionar uma alavanca que vai liberar diversas áreas do jogo para você explorar. Voltando para a superfície, você encontra o SCP-500, uma pílula vermelha que cura qualquer doença existente na Terra. E o SCP-1499, uma máscara que, se usada, transporta você para uma dimensão bizarra, cheia de criaturas deformadas e estranhas. Seguindo mais à frente, você encontra o SCP-1162, um buraco na parede, onde você vai colocar a sua mão e retirar um item. Então, você vai perder outro item que esteja com você. E se você não tiver nada no seu inventário ao retirar um item do buraco, ele simplesmente pega um dos seus órgãos em troca. Retirando bastante itens, você consegue achar pequenos fragmentos do passado do personagem,
como uma chave perdida do seu antigo barraco. Uma folha talvez indicando que o personagem trabalhava na fundação antes de se tornar um classe D. Um ingresso de um filme que você já viu. E um cartão de identificação, onde o personagem diz: "Hã? Esse cara parece comigo." Em frente, você encontra a sala de contenção do SCP-012, uma partitura musical que, quando vista diretamente, vai enlouquecer a sua cabeça e obrigar você a terminar a partitura usando o próprio sangue como tinta. Porém, isso pode ser evitado se você estiver usando o Anel de Jade, o SCP-714. Então você entra na cela e pega do chão outra mão, porque já que você tinha a mão esquerda, você tinha que ter também a mão direita, né? É possível encontrar pelos corredores o SCP-1048, um ursinho que, quando você chega perto, ele grita a uma altura ensurdecedora, e se você não fechar a porta antes do grito, os seus tímpanos simplesmente estouram. Logo após, você encontra a sala do SCP-732, uma criatura que lê a nossa mente e prevê o movimento dos nossos olhos, usando isso para se esconder sempre fora da nossa visão. Então ele sempre tá lá, mas você nunca vai ver ele, a menos que dê sorte de ver ele pelo canto do seu olho. E nessa sala você encontra mais um dos futuros códigos: 3789. Voltando para a máquina, você consegue melhorar o óculos de visão noturna para deixar ele com a bateria ilimitada, igual você fez com o rádio. Você encontra então a sala Surveillance Room. Nessa sala você libera o acesso para a segunda área do jogo, a Heavy Zone. Porém, quando você destranca essa zona, um homem usando uma máscara de peste e um manto preto aparece na câmera e começa a te perseguir, falando coisas como "eu sou a cura" e dizendo que vai te curar de uma doença chamada pestilência. Então, se dirigindo até a porta da próxima zona, a gente pode finalmente passar para Heavy Zone. Heavy Zone. Como o nome sugere, essa é uma zona de contenção mais pesada, projetada para SCPs mais agressivos e perigosos. Você dificilmente vai estar sozinho nessa zona. Usando uma das mãos que você pegou, você consegue desbloquear uma porta com a digital da mão, dando acesso a novas áreas dentro da Heavy Zone. Uma delas é o elevador que leva até a área de contenção do SCP-049, o mesmo doutor que te persegue quando você libera essa zona. Chegando lá é extremamente escuro, então você precisa usar o óculos de visão noturna que você pegou anteriormente. Lá dentro, em cima de uma mesa, você encontra a próxima etapa para sua fuga, o cartão de acesso nível 4, além de duas alavancas que vão reativar a energia de diversas áreas. Mas nesse momento, você é cercado pelo doutor e mais dois guardas que foram transformados em uma espécie de zumbis. Mas felizmente, você tem um anel de Jade, o que te permite escapar dessa situação com certa facilidade. Voltando até a superfície e andando mais, você encontra uma segunda porta que precisa de digital. Então você usa a outra mão que você pegou e libera mais uma porta trancada da Heavy Zone, encontrando depois dela o ursinho que você encontrou antes, o que o jogo chama de O Arquiteto. Adiante você encontra uma parede totalmente estourada, que quebrou algum tipo de mini contenção e liberou para você um sino estranho. Esse sino é o SCP-513. O sino que, se tocado, faz você começar a ver um fantasma. Mas ele não faz nada com você, além de te perseguir até os últimos dias da sua vida. Com o cartão nível 4, você consegue finalmente acessar a sala de contenção do SCP-106, o corpo com manchas pretas que te persegue em grande parte do jogo. Lá você encontra a sua passagem de saída desse lugar, o cartão de acesso nível 5. E aqui a gente tem a oportunidade de conter novamente o SCP-106, mas com uma condição: a gente vai ter que sacrificar uma pessoa para isso. A gente liga o som e consegue escutar um prisioneiro que está dentro da gaiola, implorando por ajuda. E caso você escolha conter o SCP-106, você vai clicar no botão Quebrar Fêmur, que é um osso da coxa. E fazendo isso, o prisioneiro vai gritar, um grito ensurdecedor. O SCP-106 vai ser atraído pelo sofrimento dele, e quando você vê que ele entrou na jaula, você vai clicar no botão para suspender a gaiola através de um campo magnético e deixar ela flutuando. Sem contato com o chão ou com as paredes, o SCP-106 não vai mais conseguir usar a sua dimensão para escapar. E assim você conteu um dos SCPs mais fortes desse jogo. Seguindo em frente, você acha a primeira porta que vai precisar de um dos códigos. Esse é o código da folha, 3789. Mas antes de seguir em frente, você desce um elevador que te leva a um labirinto de corredores. E passando por eles, você encontra uma pílula vermelha, um SCP-500, a pílula que cura qualquer doença. E voltando pelo caminho que você veio, você se encontra com um ser que é invisível ao olho humano, só podendo ser visto através do óculos de visão noturna. Esse é o SCP-966, um ser invisível que vai te atacar se você se aproximar muito dele.
Voltando até a superfície, esquivando de bichos invisíveis, doutores da peste e estátuas, você se depara com a sala de contenção do SCP-008, que é literalmente um vírus zumbi. E quando você chega lá, o alçapão que contém ele está aberto. Então, como uma boa pessoa que acabou de torturar um prisioneiro para usar ele de isca, você pega a roupa antivirose nuclear e fecha a tampa, salvando o mundo de virar um mortos andantes. Então no momento em que você sai, tudo começa a te perseguir. Você encontra fantasmas bloqueando sua passagem, o doutor te procurando, e como uma medida de emergência você põe a máscara que te leva para outra dimensão. Você usa esse tempo para se curar, mas você não pode ficar muito, porque nessa dimensão também existem seres hostis. Você instantaneamente tira a máscara e sai correndo. Indo por áreas novas, você se depara com a sala de contenção do SCP-035, uma máscara que se prende ao rosto do portador e domina o seu corpo, começando a soltar um líquido preto e viscoso dos seus olhos e boca. Ele tenta se passar por outra pessoa e tenta te convencer a libertar ele. Oh, thank God. Someone actually found me. I thought I was done for a moment there. E se você recusar, ele continua tentando provar que é inocente, te dando dicas e até te dá a senha de uma sala com outro SCP-500. If you still don't think I'm trustworthy enough, there's a locked storage room behind you. You probably noticed that it's guarded with a 4-digit passcode. Inside is some useful equipment, as well as a pill of SCP-500. The passcode is 5731. Você tem duas opções nesse ponto: libertar ele ou apagar ele com gás. E se você libertar ele... Unfortunately, I never had any intentions of taking you with me, so this is where we part ways. But for the sake of my freedom, I have reason to believe that SCP-079 has taken control of the facility's systems, including the door system. Your best bet is to appeal to it somehow. Hopefully you can come to a compromise. However, it does not control the warheads, which you should disable remotely in the event that something goes wrong. Ao entrar na cela dele, é possível encontrar uma chapa de metal. E se você botar essa chapa na máquina de aprimoramento, você simplesmente consegue um pedaço de metal que resiste a temperaturas de 50.000 graus Celsius. Seguindo, você encontra a sala de contenção do SCP-096, uma criatura horrenda que caça e mata qualquer pessoa que olha para o seu rosto. E um guarda comete esse terrível erro. O que causa obviamente a sua morte, enquanto a criatura só chora. Entrando nessa sala sem olhar para a criatura de preferência, você ativa duas alavancas que vão te auxiliar mais pra frente. Porém, você também libera mais um SCP que vaga por aí. E logo na próxima sala é a contenção do SCP-895, um caixão que causa interferências em equipamentos eletrônicos. E caso você tente olhar para ele através de uma câmera, você vai enlouquecer e acabar com a sua própria vida. E isso inclui o óculos de visão noturna. E logo voltando você encontra alguém que provavelmente não sabia disso. Esse aí você matou. Fechando o SCP-008, você liberou sem saber o acesso para a última e talvez a mais trabalhosa área do jogo. Entrance Zone. Ao contrário da Light e Heavy Zone, essa zona não contém SCPs muito perigosos, apenas aqueles que são controlados e que possuem benefícios para os cientistas. E logo quando você entra é possível escutar um anúncio, que à primeira vista parece ótimo. Uma força-tarefa está vindo para ajudar os sobreviventes. Mas isso não inclui você. Você é só um classe D, um boneco de testes que teve diversos contatos com os SCPs. Se eles te encontrarem, eles vão te matar na mesma hora. Seguindo com cautela, você encontra o SCP-066, uma massa de lã com olhos que fica rolando por aí, repetindo o nome Eric. E de vez em quando ele é capaz de tocar a segunda sinfonia de Beethoven a uma altura de mais de 140 decibéis. Isso é o suficiente para ensurdecer você permanentemente. Nesse local, a gente finalmente encontra as salas que precisam dos códigos que a gente pegou lá no início. O primeiro é o 7816, onde você acha um kit médico. E o segundo, que é o 1263. E lá você encontra um colete à prova de balas. Mais à frente tem a central de eletricidade, onde você vai desativar algumas portas, para poder ter uma chance de escapar. Seguindo, você encontra uma porta de madeira, o que é meio estranho se você considerar a segurança e a arquitetura do lugar.
E é nela que você vai usar aquela chave azul que você pegou lá no início do jogo, o SCP-860. E isso te leva até uma floresta de neblina azulada. Andando por aí você consegue avistar alguns brilhos amarelos aparecendo e sumindo. Talvez alucinações. Você avista algo passando pelas árvores. Parece estar te perseguindo. Então as luzes amarelas se aproximam. E você percebe que na verdade eram olhos. Olhos de uma criatura. Tá vindo. E você por pouco escapa. Antes de falar dos finais do jogo, eu vou falar de mais 2 pontos que não foram citados aqui, que é o SCP-294, uma máquina de café que consegue te dar literalmente qualquer bebida existente na Terra e até fora dela, desde um copo de café até um copo de ácido sulfúrico ou ouro derretido. Seguinte, o SCP-079, o computador que foi citado lá no início e também pela máscara, quando você faz contato com ele, ele te oferece um acordo, para você escapar através do portão B. Human, listen carefully. You need my help, and I need your help. You have disabled the remote door control system. Now, I am unable to operate the doors. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only feasible way of escaping is through Gate B, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Gate B if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Until then, I have no business speaking to you. E agora eu vou falar dos 4 finais do jogo. Sair pelo portão A quando você contém o SCP-106. Você vai subir pelo elevador, mas na saída você se depara com um grupo de guardas e eles te param. Subject demonstrates extraordinary luck and complete mastery of even the most fatal of circumstances and an uncanny ability to predict even the most unpredictable of hazards, almost as if it has performed these impossible tasks several times before. Further testing is required to determine whether the subject should receive SCP classification. Sair pelo portão A quando você não contém o SCP-106. Você vai pegar o elevador para a superfície e ao sair, o SCP-106 vai querer escapar junto e os guardas vão abrir fogo violentamente contra ele. Aproveitando a distração, você escapa por um portão lateral. Porém, você também é encontrado pelos guardas. You know too much to let them get you. You're coming with us. Please elaborate. Has the target been captured yet? I'm not sure what's happening here. We entered the old service tunnel and it sort of closed up on us. Now we're trapped inside. Sanders is dead and the target's been lost. Are you saying that the tunnel collapsed on you? No, it didn't collapse. It seemed like an anomalous event. Come and see for yourself. And send someone to get us out of here. Sair pelo portão B quando você não desativa as ogivas. Você vai usar a saída combinada pelo SCP-079 e subir por um elevador, saindo pelos fundos da fundação. Você tem que ter um colete à prova de balas e tomar muito cuidado, porque um soldado vai te avistar de cima do muro e começar a disparar contra você. E se você conseguir sobreviver, você escapa por um corredor de barra, vendo a fundação lutando contra o SCP-682, um lagarto gigante que é literalmente imortal. Então, para resolver isso, a fundação decide explodir o local. We're detonating the Alpha warheads in T-minus 90 seconds. All personnel are advised to board the nearest helicopter or enter the nearest blast shelter immediately. This is CH-1 to OH-6. Have you located the target? Over.
side of the target. I think we should send it MTF. CH1 to OH6, do you copy? Sair pelo portão B se você desativa as ogivas. Tem um lugar acessível com cartão nível 5, que se chama Omega Warhead Silo. Se você for lá, é possível desativar a bomba. Você desativa a bomba, pega o elevador, toma cuidado com os tiros, e a cena de luta com SCP-682 se repete. Porém, dessa vez, eles não conseguem realizar a detonação. Detonating the Alpha warheads in T-minus 90 seconds. All personnel are advised to board the nearest helicopter or enter the nearest blast shelter immediately. We were unable to detonate the warheads for unknown reasons. Porém, você continua sem o código para escapar de lá, e você acaba sendo eliminado ou por guardas que entram pelas portas, ou pelos helicópteros que estão lutando contra o lagarto. Sir, we found a dead Class D on the walkway outside Gate B. He's got multiple gunshot wounds in his chest. I'd assume he was shot when we were fighting SCP-682. I'd like to know how the hell did a Class D get past the gate? Deliver me the security tapes from all the cameras near the gate and find out who was stationed there before and during 682's escape attempt. Roger that, sir. Falando de um ponto de vista de gameplay, esse jogo ele é meio estranho de jogar, ele é bem bugado, não tem nenhum final bom. Mas esse jogo puxou muito minha atenção, justamente por ser de algo que eu amo, que é a Fundação SCP, e eu resolvi falar ele aqui pra vocês. É isso. Tchau.